A Deus nesta noite por estarmos aqui na casa do Senhor. Fazia quase um ano que eu não vinha a esta igreja, mas aprove ao Senhor pelo seu Espírito Santo me trazer nesta noite aqui para adorar ao Senhor. Agradeço desde já pela recepção dada à minha vida, à minha pessoa. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Geraldino, bem como também os demais pastores, pastor Expedito, pastor Zezinho e pastor aqui também o Romero e os demais obreiros que aqui o ladeiam nesta obra, o jovem também aqui que dirigiu o culto para a glória de Deus. Então, louva a Deus pela igreja do Senhor, e nessa noite agradeço pela porta da palavra que me é aberta. Gostaria de ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 57. Capítulo 9, versículo 57, 59 e 61. Graças a Deus, Deus tem confirmado a palavra nesta noite, neste último louvor que as irmãs entoaram. Lucas capítulo 9, versículo 57, 59 e 61, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. 59, a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Versículo 61, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Somente estes versículos podeis assentar. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos nesta passagem bíblica do Evangelho de Lucas acerca do seguir a Jesus, a importância que isso tem para nós acerca de seguir o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aqui nós vemos três pessoas que foi chamado para servir ao Senhor. Um outro foi, na verdade, um desses três se ofereceu para servir ao Senhor Jesus. E a epígrafe dessa passagem fala sobre quão difícil é seguir a Jesus. E nós sabemos, nós que estamos já na caminhada cristã, já há longos anos, uns mais novos, outros mais velhos na caminhada cristã, mas sabe que é difícil seguir o Senhor Jesus. Não é fácil seguir o nosso Senhor Jesus Cristo segundo a palavra do Senhor, mas porém é algo importante, pois temos um galardão, temos a vida eterna, o reino do céu para aquele que serve ao Senhor no final de tudo. Por isso, nesta noite, o Senhor há de falar conosco e nós vamos nos identificar acerca, aleluia, do seguir ao Senhor. E neste primeiro caso, meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada que Jesus ia andando pelo caminho e um homem lhe disse: eu seguirei por onde quer que fores. Lá no Evangelho de Mateus 8, versículo 19, vai mostrar que esse homem era um mestre da lei, não era então qualquer pessoa. Lucas diz: um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Aqui não diz quem era a pessoa, apenas diz um, isto é, artigo indefinido. Porém, Mateus vai dizer que esse primeiro homem que fala assim era na verdade um mestre da lei. Um mestre da lei, lá em Mateus 8, versículo 19, que se colocou à disposição para servir
ao Senhor Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo vai nos dar aqui no texto uma resposta para aquele homem, dizendo: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, Jesus mostrou para aquele mestre da lei que segui-lo não era coisa como glamour, como hoje muitos acham que servir ao Senhor é tipo um glamour, mas na verdade era algo espinhoso, era dificultoso, não tinha lugar certo para estar, e aquele homem se ofereceu para seguir o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai mostrar para ele que segui-lo não era bem como ele estava pensando, ou seja, porque implicava não ter comodidade, não ter, aleluia, conforto em si, mas haveria de padecer, mas todavia segui-lo valeria a pena no fim de tudo e de todas as coisas. Assim também é nas nossas vidas, meus irmãos. Vivemos dias hoje que parece para muitas pessoas que servir ao Senhor é como se fosse um glamour, aleluia, como a gente vê nas redes sociais, pessoas, aleluia, que querem se colocar para servir ao Senhor, mas sabendo que não querem renunciar o mundo, quer servir ao Senhor e quer servir ao mundo ao mesmo tempo, e aí não tem como, porque, aleluia, servir ao Senhor está implícito padecer sofrimento, dificuldades, porém o Senhor vai estar contigo, vai estar conosco, vai estar com a igreja do Senhor. Por isso Jesus falou a real para aquele homem, como nós vamos ver aqui, que não tinha um lugar certo, aleluia, para repousar, não tinha aquele conforto que normalmente ele esperava por seguir o Senhor. Por isso a dificuldade, mas vale a pena, meus irmãos, todavia escolher seguir a Jesus, servir ao Senhor Jesus, todavia vale a pena, porque nós temos visto que o Senhor tem sustentado a cada um de nós, tem sustentado a sua igreja. Haja vista que quantos anos faz que nós estamos na presença do Senhor? Muitos anos, décadas até mesmo, e isso mostra que apesar de tudo, das dificuldades, todavia nós podemos se alegrar naquele que nos salvou, naquele que nos resgatou e naquele que continua salvando o ser humano, salvando o pecador das garras do diabo. Aleluia! Mas é necessário que nós tenhamos essa consciência, porque quando a pessoa passa pela dificuldade, por isso que Jesus falou para aquele mestre da lei, porque quando a pessoa passa pelas dificuldades que está inerente ao servir o Senhor, o que acontece? A pessoa começa a pensar em voltar para trás, pensar em recuar, e aí o Senhor não se agrada disso. Quantos que vieram para os caminhos do Senhor, aparentemente, por causa do ensino, muitas das vezes, por exemplo, da teologia da prosperidade, mas quando eles viram que a vida cristã não era só um mar de rosa, e começava a ter as dificuldades, quantos não voltaram atrás? Quantos não voltaram para trás? Por quê? Porque não foi dito que para servir ao Senhor tem as suas dificuldades, sim, mas que no fundo o Senhor vai estar conosco e estar conosco nos sustentando. E outra, que a razão nossa é chegar ao céu, não é a vida terrena, não é a vida temporal que nós estamos aqui passando.
nessa terra, mas nunca foram dito a eles. E então, como Jesus falou para aquele mestre da lei, que servindo não haveria desse conforto que ele esperava, poderia esperar. Irmãos, assim também é nas nossas vidas, mas contudo o conforto nosso é espiritual, a consolação é espiritual. Pode ver que em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio às coisas contrárias que eu e você podemos passar, mas veja que nós estamos de pé, firmados em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos o nosso compromisso com o Senhor Jesus firmado, independente de qualquer coisa. Nós sabemos que o nosso compromisso é com Jesus, que nos salvou, que nos resgatou, e por isso nós seguimos o Senhor Jesus. Aleluia! É como Jesus disse certa feita: qualquer que quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz fala de sofrimento, aleluia. Cruz não fala de uma coisa assim em si boa, do ponto de vista prazeroso. Fala de sofrimento, mas essa mesma cruz que fala de sofrimento é a mesma cruz que nos trouxe a vida por meio da morte de Jesus no Calvário. Então, ou seja, aleluia, vale a pena seguir e continuar seguindo Jesus. Talvez nesta noite você entrou aqui pensativa sobre as dificuldades que tem tido, aleluia, ao servir o Senhor, ao caminhar na presença do Senhor, ao batalhar para continuar servindo ao Senhor. Mas saiba que você está no caminho certo ao buscar continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos tantos embaraços e impedimentos. Mas saiba que você está no caminho certo, porque você está seguindo a Jesus. Errado seria se você recuasse para trás, mas continue avançando, seguindo o Senhor Jesus, mesmo nas dificuldades, porque você está no caminho certo em segui-lo. A melhor escolha é decidir por Jesus, aleluia, nesta vida. É o que nós vemos aqui. Então Jesus respondeu para aquele homem que as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Ou seja, tinha o seu lugar seguro, o seu porto seguro. Mas ele diz: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha só, Jesus estava consciente da fala aqui, como sempre. E nós precisamos, como discípulos de Jesus, continuar com esta consciência de que seguir a Jesus nunca será motivo de glamour, de fama, pelo contrário, de status, como muitos pintam por aí, mas será dificultoso. Porém, vale a pena continuar, porque nós temos e teremos a nossa recompensa, e por isso nós continuamos marchando na presença do Senhor Jesus. Mas teve um segundo homem aqui que a Bíblia vai destacar, que a outro disse: siga-me. Aqui já Jesus convidando. Esse primeiro Jesus não havia convidado, ele que se ofereceu para seguir a Jesus. Como muitos hoje, muitas das vezes, se oferecem para seguir Jesus, não pela salvação, não porque entendeu a obra de salvação expiatória, mas querem seguir a Jesus por um interesse escuso, por um interesse muitas das vezes material, terreno, por aquilo que Jesus pode até abençoar, conceder, ou promessas que o Senhor pode realizar em sua vida. Se
assim ele, de certa forma, ir seguir a Jesus. Mas aqui, nesse texto aqui, nesse primeiro homem, ele se oferece. Já nesse segundo aqui, vai destacar que Jesus convida: siga-me. Jesus convida o homem a seguir: segue-me. Assim como cada um de nós hoje, na presença do Senhor, foi convidado por Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, a seguir a Jesus com o intuito certo, com o intuito correto, aleluia, e não por interesses outros, que verdadeiramente não é o interesse pelas coisas espirituais. Nesta aqui Jesus diz: siga-me ou segue-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus convidou ele para segui-lo, porém ele estava ainda necessitando de que primeiro, antes de seguir a Jesus, ele precisava enterrar o seu pai, sepultar o seu pai que havia morrido. E aí Jesus vai dizer para ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Porque ele colocou aqui, meus irmãos, não é que ele estaria aqui, por exemplo, fazendo errado ao ir sepultar o pai dele. Até era um princípio de honrar o pai, como a própria Bíblia, a própria Torá, muitas das vezes exaltava e exalta: honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. E aqui ele estaria honrando o pai dele, só que neste caso aqui, colocou um impedimento, constituiu um impedimento no sentido de que ao Senhor Jesus, ao convidá-lo para o seguir, todavia ele coloca essa dificuldade, esse empecilho, mesmo sendo o pai dele, porque Jesus esperava uma resposta rápida, uma resposta direta, ou seja, que ele não tivesse impedimento algum para o seguir. E nesse caso, ele tinha um impedimento que fazia com que ele não viesse a seguir a Jesus no primeiro momento. Quantos nos dias de hoje, meus irmãos, que o Senhor Jesus está convidando o pecador, por exemplo, que ainda não veio a Cristo, para que venha a Cristo, venha aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, e ele ainda não veio, porque está esperando que alguma coisa primeiro aconteça, para que depois ele venha seguir o Senhor. Ou seja, e Jesus está o convidando: segue-me. O Senhor já te convidou, já te chamou: segue-me. E você está colocando muitas das vezes impedimento para não seguir o Senhor Jesus. Mas nesta noite o Senhor Jesus diz para nós: deixar aquilo que o impede, que esteja impedindo. No caso, Jesus deu uma resposta para aquele homem: deixa os mortos que sepultem os seus mortos. Ou seja, os mortos espirituais sepultassem os mortos físicos. Aleluia. Mas no caso dele, ele poderia segui-lo. E como era um convite do Senhor Jesus, não era de qualquer pessoa, ele não estaria, por exemplo, desrespeitando propriamente o pai dele, ali o que havia sido morto. Mas, infelizmente, ele não atenta para o convite de Jesus. Quantos hoje que infelizmente não têm atentado para o convite de Jesus? Porque Jesus espera de cada um de nós, meus irmãos, que venhamos a servi-lo e continuar a servi-lo sem impedimento. Nada pode impedir de eu e você servir o Senhor. As dificuldades, por isso que Paulo já dizia em Romanos, depois a nudez, a espada, o perigo, a fome,
eram coisas que poderiam constituir impedimento de seguir o Senhor, mas nada pode impedir. O que é que está te impedindo nesta noite, irmãos, obreiros, irmãs, a mim, de seguir o Senhor livremente, sem qualquer impedimento? O que é que está te amarrando nesta noite? Mas nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, todas as amarrações, todo o embaraço, todo impedimento que impede você de seguir ao Senhor, vai cair por terra, em nome de Jesus, como aqui vai mostrar a palavra de Deus. O Senhor espera, meus irmãos, que nós sirvamos a Ele sem qualquer impedimento, sem qualquer coisa que a gente apresente a Ele como dificuldade para o servir. Nada pode embaraçar a nossa caminhada, e era justamente o que Jesus disse para aquele homem: segue-me, aleluia. E ele apresentou uma dificuldade, e essa é a tendência nossa, quando o Senhor fala conosco, para continuar seguindo Ele, e a gente apresenta a dificuldade, que não está dando para continuar servindo por causa disso, por causa daquilo outro, aleluia. Mas nada disso, aleluia, pode impedir, nem mesmo a família. Por que a família? Porque aqui o homem respondeu que o pai dele precisava ser enterrado. Então, ou seja, era um familiar, e um familiar muito próximo, aleluia. Então ele alegou para Jesus que não poderia segui-lo num primeiro momento por causa do pai dele, que mesmo morto, ele tinha ainda responsabilidades. Ou seja, então ele colocou a família. Irmãos, nós não podemos colocar as nossas famílias nessa questão como prioridade mais do que Jesus, porque senão, aleluia, vai complicar para nós, aleluia. Tanto que a exortação na Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas, aleluia. E Jesus depois falou nos evangelhos que quem amasse mais pai, família, mais do que a ele, que aconteceria? Não era digno dele. Meus irmãos, aqui aquele homem, quando recebeu o convite, se colocou na condição de indigno do Senhor Jesus. Cuidado para que eu e você não nos coloquemos na condição de indignos perante o Senhor Jesus, ao priorizar mais a família até mesmo do que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Se tratando de Jesus, é claro, nós não podemos priorizar mais a família, até mesmo, que era aqui o caso, mais do que o Senhor Jesus. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando: o Senhor deseja que eu e você o sirva livremente. Para isso Ele já nos libertou, como foi cantado em muitos hinos. O Senhor já nos libertou para que nós venhamos a servi-lo na liberdade do Espírito. Aleluia. Então as amarras que outrora tínhamos, ela já foi caída por terra quando viemos para Cristo, seguir a Cristo. Agora cabe a gente conservar, fazendo com que nada impeça de eu caminhar por toda a vida na presença do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mas continuar, porque o Senhor Jesus, aleluia, nos chamou. O Senhor Jesus, aleluia, nos chamou para o servir, e então nos confiou esse chamado, e em troca depois haveremos de estar com Ele na eternidade, bem recompensado. Mas só vai alcançar quem ir até o fim. É o que nos mostra a palavra de Deus, aleluia. E ele diz aqui: porém vá e proclame o reino de Deus. Quer dizer, olha só, ele chamou e confiou já, ao mesmo tempo que chamou, confiou já um trabalho para aquele discípulo.
que era não apenas o seguir, mas anunciasse o reino do céu. E é sabido que esse hoje é o dever nosso, anunciar o reino do céu. É um dever da igreja do Senhor na face dessa terra, anunciar, aleluia, o reino de Deus que é chegado por meio da palavra do Senhor de arrependimento. Então nós vemos aqui que Jesus nos manda trabalhar para Ele, proclamar, o ato de anunciar, aleluia, a sua palavra para a glória dele. Mas teve um terceiro homem que Jesus disse, ainda outro disse, vou te seguir, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Esse mais um que se oferece, que se disponibiliza a seguir o Senhor Jesus, só que coloca mais uma vez a condição: primeiro eu vou me despedir da minha família para depois seguir. E a resposta de Jesus é praticamente a mesma, no sentido, aleluia, de não gostar, pois Jesus diz assim: ninguém que põe a mão no arado, inclusive foi cantado até um hino nessa noite, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Novamente Jesus enfatiza o reino de Deus. Por que essa ênfase? Porque é prioridade. O reino de Deus é prioridade do que a terra, do que família, até mesmo. É claro que temos que valorizar nossa família, isso é indubitável, sem dúvida, mas no caso aqui, que eles estavam colocando a família como um impedimento para fazer o que Jesus queria. Irmãos, precisamos fazer o que Jesus quer que nós façamos, aleluia, que é segui-lo sem impedimento, sem qualquer coisa que nós possamos o alegar para atrasar este servir ao Senhor. Quantos hoje que estão atrasando o servir ao Senhor por causa de coisas desta vida, coisas desta terra? Mas nesta noite o Senhor está dizendo: largue os impedimentos, largue aquilo que está te segurando de acatar o que o Senhor já te mandou fazer. Aleluia. Olha só, Jesus compreendeu que a resposta daquele homem, ele queria apenas, olhando assim, se nós formos analisar, ele queria apenas ir até a casa dele, despedir dos seus familiares e depois ia voltar e seguir. Às vezes poderia pensar: nossa, mas por que o Senhor não permitiu? Era questão de rapidez, apenas despedir, questão de educação até mesmo, e depois seguiria. Só que neste caso aqui, para Jesus, implicava que estaria tomando posse, colocando a mão no arado, mas olhando para trás. Entendia-se nessa colocação que Jesus fez, e portanto Jesus estava dizendo: está desqualificado. Por isso que ele diz: não é digno, ou não é apto. A NVI diz: não, olha para trás, é apto para o reino de Deus, no sentido de não apto para o reino de Deus. A corrigida vai dizer, aleluia, não é digno de mim. Então, ou seja, Jesus estava dizendo, em outras palavras ainda, estava desqualificado para o reino dos céus, por causa dessa atitude. Olha só, Jesus quem fala, a fala é de Jesus. Se fosse de um outro, até que poderíamos tentar relevar, mas a fala é do Senhor Jesus, e a força dessa fala deve ser acatada, atentado para ela, quando ele diz: ninguém que põe a mão no arado, e nós estamos com a mão no arado hoje, a igreja está com a mão no arado, e ela precisa continuar
continuar olhando para frente e não para trás. Porque quando você coloca a mão no arado, pelo que nós conhecemos, segundo os estudos da palavra de Deus, era aquele instrumento que na agricultura abria aqueles chamados sulcos ou riscos num terreno, que depois viria o semeador plantando, semeando a semente. E no caso, quem colocava a mão no arado e olhasse para trás, a tendência, vem que ele está passando aqui, fazendo aquele risco reto, certo, ele ia entortar o risco. À medida que ele desviasse a atenção, olhando para trás, ele ia fazer um sulco ali torto, ou seja, ia ficar uma plantação, como se diz, entre aspas, bonita, para não dizer o contrário, ironicamente. Então, ou seja, por isso Jesus estava dizendo que não era para olhar para trás, era para continuar olhando para frente, sobretudo o reino do céu. Assim é o Senhor Jesus nesta noite, falando comigo, contigo, com a igreja, com os obreiros nesta noite, para continuar com a mão no arado. Não solte. Se você está pensando em soltar a mão do arado, eis o Senhor dizendo para não soltar a mão do arado. Não largue, não volte atrás, não olhe para trás, mas continue avançando, trabalhando para o Senhor. E arado fala de trabalho, e até que Jesus venha, nós precisamos continuar trabalhando para o Senhor Jesus, trabalhando para o reino do céu. Mais do que trabalhar para uma denominação, é trabalhar para o reino dos céus. Aleluia! Como Jesus disse aqui, o reino de Deus. Meus irmãos, é o que o Senhor requer de nós. Veja, por isso a epígrafe dessa passagem bíblica é: quão difícil é seguir a Jesus. Mas não é impossível, não é impossível, haja vista que nós estamos aqui pela graça de Deus. Cada um de nós estamos aqui na presença do Senhor, lutando para seguir. Por isso o Senhor traz esta palavra por meio do seu Espírito Santo, aleluia, para nos alertar sobre esta importância da palavra de Deus. Que possamos, meus irmãos, acatar a palavra do Senhor. Nós fomos chamados, bem sabendo nós que fomos chamados para seguir o Senhor. Nós bem sabemos que nunca nos oferecemos para seguir. Foi Ele que foi lá e nos salvou, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então nós fomos chamados, porém nós precisamos continuar seguindo o Senhor sem qualquer impedimento ou coisa que possa embaraçar. Se tem coisa embaraçando, que possamos refletir mediante esta palavra e remover. Até mesmo, como foi colocado, até mesmo família, às vezes é motivo para a gente colocar um impedimento para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor reprova, nesse sentido, reprova. É claro que temos que cuidar da nossa família, haja vista que o tema da Escola Bíblica Dominical na editora Betel, aqui do Ministério de Madureira, esse trimestre todo é falar sobre família. Ainda hoje falávamos sobre família, que é uma construção contínua. Mas todavia, nesse caso aqui da passagem bíblica, é em outro aspecto que Jesus está dizendo que a família nem mesmo pode impedir de você fazer a vontade do Senhor, de anunciar, aleluia, de seguir e trabalhar para o Senhor. Assim agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.